tão importante que é rezar pelos mortos. É uma obra de misericórdia, não é rezar pelos mortos, rezar pelos falecidos. Então, são duas coisas que a gente faz no cemitério. A gente reza pelos mortos em nome da igreja, com a comunidade, com a família, e a gente dirige uma palavra de conforto, de consolo para aquelas pessoas que estão sofrendo pela dor pela morte de uma pessoa querida, um amigo, um parente, um irmão. Queria também receber com alegria o Antônio, colega de sala de aula por longa data, algumas décadas, né, seu Antônio? Uma alegria revê-lo aqui, uma alegria mesmo, né? Gente, muito obrigado, então, pelo convite, e a ideia é a gente conversar um pouco hoje sobre um documento que é o Ordo Exequiarum. O nome é em latim, né? Mas, no fundo, o que é o Ordo Exequiarum? É o ritual das exéquias da Igreja Católica Apostólica Romana, que vale para Sumaré, vale para a Arquidiocese de Campinas, vale para o Brasil inteiro, vale para o mundo inteiro. Quer dizer, é o documento que a Igreja tem desde a época do Concílio Vaticano II, que nos orienta, olha, qual que é o papel, qual que é a missão, qual é a importância desse ministério da pastoral das exéquias, o ministério das exéquias, que está presente aí na vida das pessoas, na vida das comunidades. Muitas vezes, assim, certamente se eu perguntar para aquela pessoa que já é ministro das exéquias, vocês devem ter passado por uma situação assim. Se não passou, levante a mão. O que você faz na igreja? Eu sou ministro das exéquias. Eu não sei o que é. Eu vou rezar no cemitério. Então eu sei que é, porque eu já vi gente lá. Não é assim? Quando diz o que é, não sabe. Mas quem que nunca viu alguém lá, enfim. Uma coisa importante, quando nós viemos falar sobre esse documento, o contexto em que ele foi criado, a estrutura dele, e também, assim, como que ele, a partir de alguns destaques teológico-pastorais, como que esse documento organiza, ele propõe a nossa ação no cemitério. Mas alguém poderia dizer assim, poxa vida, um documento para o mundo inteiro? Só que a igreja permite que cada diocese, que cada paróquia, a partir desse documento, organize também outros materiais, outros subsídios, enfim. Então, nós vamos ver. Tem muitos. Se vocês forem numa livraria católica, enfim, uma livraria, tem muitos textos bonitos, documentos, livros, que são como manuais para as pessoas irem no cemitério. Mas todos eles, se são textos católicos, estão baseados nesse documento, que é um documento que brota do Concílio Vaticano II. Ele foi construído no contexto do concílio, né? Quero dizer também uma boa noite às pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo canal da Pastoral das Exéquias, né, da Arquidiocese de Campinas, e vale a pena dizer que esse encontro está sendo transmitido ao vivo, e depois vocês terão outros encontros nas próximas datas, né? Depois o Sidney vai falar, e esses encontros também serão transmitidos no canal da Pastoral das Exéquias da Arquidiocese de Campinas no YouTube. Sejam muito bem-vindos também. Gente, falar de morte não é algo agradável, não é? Falar de morte, poxa vida, mas por que vocês não escolheram uma pastoral mais legal? Poxa, o que vocês têm na cabeça de ir para o cemitério? Poxa, você gosta de morte, gosta de falar do sofrimento dos outros? Às vezes as pessoas perguntam isso para a gente. É estranho alguém que quer ir para o cemitério. Mas não é isso, é muito mais que isso. Falar de morte não é um assunto agradável, nem sempre é, quase nunca é. Falar de morte é algo que toca aquela questão mais profunda do coração humano, que é colocar a experiência humana diante do dado da finitude. Um dia acaba. Mas falar de morte é também, à luz da fé cristã, apontar a esperança. E a esperança cristã diante da morte é que a morte não é o fim da vida, não é? Isso que a gente vai levar no cemitério para falar com as pessoas. Agora, nós não podemos dizer que porque nós acreditamos em Deus, porque acreditamos na vida eterna, a morte não vai doer, não vai nos entristecer. Não. A morte, para quem é cristão, ela dói tanto quanto para quem não é cristão. É uma dimensão humana. Quando amamos, e aquele a quem amamos, aquela a quem amamos morre, nós ficamos desconcertados, não é? E às vezes a gente tem aquela experiência, a gente sabe racionalmente tudo aquilo que a igreja ensina, tudo aquilo que a gente acredita,
que é a esperança da ressurreição, que é a promessa do céu, da vida eterna em Deus. A gente sabe de tudo isso. Mas quando o morto que morre é o nosso parente, é diferente, não é? Quando aquele que morreu é alguém muito amado, muito querido, irmão, mãe, pai, filho, um amigo querido, parece que... E por que isso? Porque a gente sente no coração. Não é só razão, é no coração. E é nesse momento em que a gente parece que tudo está perdido, que a igreja tem uma palavra de esperança para dizer para as pessoas que estão vivendo isso. Eu quero começar essa nossa reflexão com aquela foto ali. De repente, o irmão ali poderia projetar a foto. Olha que bonito. Na porta de um cemitério, olha o que escreveram lá. É um cemitério na cidade de Paraibuna. Alguém conhece Paraibuna aqui? Interior de São Paulo. Conhece Paraibuna, irmão? Olha o cemitério lá. A pessoa chega no cemitério e está escrito: nós que aqui estamos, por vós esperamos. É até engraçado, não é? Olha, nós que aqui estamos, por vós esperamos. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Quer dizer, essa frase foi até título de um documentário, de um filme, enfim. Mas veja, no fundo é essa realidade. Humanamente, é isso. Aqueles que estão no cemitério nos esperam. E nós que aqui estamos do lado de fora, olhamos para o cemitério que aponta a finitude da vida presente, cultivamos, pensamos, rezamos, alimentamos o nosso desejo de eternidade, não é? Por que a morte dói? Porque o ser humano não foi feito para o fim. O ser humano é inimigo do fim. Deus colocou no coração humano uma vocação para a eternidade. Deus colocou no coração humano uma vocação para a plenitude. E por que o ser humano é inimigo do fim? Porque o amor não morre, não é? Porque o amor não morre, o amor não acaba. E Deus, que é fonte de todo amor, colocou também na nossa experiência humana uma dimensão importante. O grande sonho que Deus tem para a vida de cada um de nós é que passemos um tempo nessa terra. 70, 80, 90 anos, 100 anos, alguns um pouco menos, mas que depois desse tempo possamos viver para sempre junto de Deus no céu. O sonho de Deus para a nossa vida é essa, que nessa terra a gente viva, seja fiel a Deus, seja seguidor, discípulo de Jesus, mas a vocação humana é para viver para sempre. Então, assim, é o desejo de eternidade, é o desejo de plenitude que existe no coração humano. Bom, a igreja tem um documento que é o Ordo Exequiarum, que é o ritual das exéquias para a Igreja Católica. O que é isso? Quando a gente vai olhar o catecismo da Igreja Católica, ele já diz assim, olha, os funerais cristãos não conferem ao defunto nem sacramento, nem sacramentais, pois ele, o defunto, já passou para além da economia sacramental. Mas esses funerais não deixam de ser uma celebração litúrgica da igreja. Olha, isso o Catecismo da Igreja Católica está dizendo. Os funerais cristãos não são sacramentos. Não. Por quê? Sacramento só pode ser recebido por quem está vivo, tudo bem? Sacramento é sinal sensível da graça de Deus que é invisível, não é? Várias as definições dos sacramentos, nós poderíamos retomar a nossa catequese, né? Mas sacramento é um sinal da graça de Deus que alimenta, que corrige, que exorta, que anima a nossa vida de gente vivo, peregrinos caminhando rumo ao céu. Sacramento do batismo, da crisma, da reconciliação, matrimônio, da ordem, da unção dos enfermos. E faltou um, qual foi? Eu esqueci agora. Oi? Da Eucaristia, isso. Faltou isso, Antônio, obrigado. Vejam, mas só pode receber esses sacramentos quem está vivo, tudo bem? Quem morreu já não recebe sacramento nenhum. Agora, olha que bonito. Não são sacramentos, também não são sacramentais, embora a gente use sacramentais no ritual das exéquias. Por exemplo, a água benta é um sacramental.
é também um sinal da graça de Deus, instituído pela igreja. Grande diferença entre sacramento e sacramental. Sacramento, Deus instituiu. Sacramental, a igreja, inspirada em Deus, instituiu. Água benta é um sacramental, a gente usa. Mas o ritual da exéquia não é sacramento nem sacramental, mas é uma celebração litúrgica da igreja. Ou seja, cada um de vocês, quando vai no cemitério, está fazendo uma celebração litúrgica. A Leila, que nos acolheu aqui, dizia que ela veio para cá, mas ela estava escalada para fazer uma celebração numa comunidade, porque ela é ministra da palavra, não é assim? Alguém aqui é ministro da palavra também? Vejam, quando vocês, instituídos pela igreja, como ministros extraordinários da palavra, é isso? Porque o ministro ordinário da palavra, quem que é? O padre, o diácono, o bispo. Extraordinariamente, alguns de nós, vocês, são escolhidos, chamados pela igreja para substituir o padre, porque o padre não ia. Não. Para, em comunhão com o padre, estar a serviço da igreja. Então, vocês celebram a palavra em nome da igreja, não é assim? Celebram a palavra em nome da igreja. E eu brinquei assim porque ministro extraordinário não é reserva de padre. Não. Só porque o padre não pode ir, vai o ministro. Não, não, não. Ministro extraordinário é em comunhão com o padre, liderado pelo sacerdote, mas está lá em comunhão com o padre, participando do ministério. Então é muito legal isso. É muito bonito pensar isso. Não é apenas substituto de uma questão prática pastoral. É em nome da igreja, exercendo o ministério, que brota da nossa vocação e do nosso sacerdócio comum dos fiéis, não é? Nós não somos ordenados, nós vivemos o sacerdócio comum dos fiéis pelo nosso batismo. Da mesma maneira como alguns de vocês são ministros da palavra e vão celebrar a palavra em nome da igreja, também alguns, muitas vezes, ou algumas vezes, os mesmos que são ministros das palavras acabam sendo ministros de exéquias também, ou podem não ser, podem ser só um e não o outro. Também no cemitério, aqueles que são ministros extraordinários das exéquias estão lá, em nome da igreja, fazendo uma celebração. Né? Isso é muito sério, isso é muito importante. Às vezes a gente chega no cemitério e a família, com boa intenção, mas sem o conhecimento do que está acontecendo ali, fala assim, olha, faz uma oração bem rapidinho aí. Não se faz oração rapidinho, porque a gente não vai no cemitério para fazer uma oração rapidinha. A gente não vai lá para fazer uma oração pelos mortos. É muito mais que isso. Nós vamos lá para fazer uma celebração litúrgica em nome da igreja. Tudo bem? Olha que importante. Importante não no sentido de ser bom, importante no sentido de ser algo muito sério. Nós estamos lá para celebrar em nome da igreja. Recentemente, quando teve o falecimento do nosso arcebispo emérito, Dom Gilberto, né? Eu estava na universidade, eu trabalho na PUC, sou professor lá, e um colega, e no dia do sepultamento do Dom Gilberto não teve aula, não foi dia de atividade na universidade, porque o Dom Gilberto foi o nosso grão-chanceler, ele trabalhou muito pela universidade, enfim. E foi engraçado que estávamos tomando café, né, naquele intervalo de sala dos professores. Se alguém aqui sabe, é professor, alguém aqui? Então, a senhora sabe, a irmã sabe que sala de professor no intervalo é uma beleza, né? Sem café não funciona, e estávamos lá, um grupo de professores tomando café, e alguém disse assim, olha, celebração das exéquias do Dom Gilberto, nesse dia. Aí um professor colega que não participa da igreja, enfim, nossa, que estranho celebrar a morte. E é um professor, e quem me perguntou isso foi um professor da área de língua portuguesa. Ele, celebrar a morte, que estranho, porque na cabeça dele celebrar é celebrar aniversário, é celebrar a festa, é celebrar casamento. Na cabeça desse professor, meu amigo, celebrar só se faz quando é coisa boa, agradável. E eu disse, professor, é isso mesmo, celebrar a morte. Por quê? Porque a fé cristã nos leva a celebrar o quê? A vida, a experiência humana. E a morte faz parte da vida, não é? Nós celebramos o casamento, celebramos um batizado, mas também celebramos quando alguém morre. Mas também celebramos, não no sentido de comemoramos, mas celebramos no sentido de que nos unimos em oração
e pedimos a Deus que aquilo tenha algum sentido. E tentamos encontrar um sentido, um significado. E mesmo quando não encontramos, confiamos na presença de Deus. Confiamos nos desígnios de Deus, não é assim? Às vezes a gente chega no cemitério, que palavra que eu tenho para dizer para uma mãe que perdeu o seu filho? Muitas vezes a minha palavra não vai dizer nada, mas um abraço e um dizer assim, eu estou junto com você, conta comigo, diz tudo, não é? Meus sentimentos, Deus conforte o seu coração. Às vezes a gente fala isso, mas a palavra humana se mostra limitada. No momento em que a palavra não funciona, um abraço e a nossa presença. No fundo, ele dizia assim como Jesus, quando soube que o amigo tinha morrido, Lázaro, foi em direção à família, a igreja também vai em direção à família enlutada. Jesus foi lá para quê? Para dar um abraço na Marta e na Maria e para dizer, eu estou com vocês. Gente, a presença do ministro das Ezequias no cemitério é sinal de Jesus, é presença de Jesus na vida daquela família que está enlutada, está sofrendo. E às vezes, claro que Deus inspira sempre no nosso coração e a gente fala coisas bonitas e boas, edificantes, mas mesmo quando travamos, a nossa presença lá já se faz importante. Recentemente eu fui fazer uma cerimônia de exéquias de um moço de 40 e poucos anos, e estava a esposa, filhos adolescentes e a mãe. O que a gente fala para uma mãe que perdeu um filho de 40 e poucos anos? O que a gente fala? Ao rezar uma Ave Maria, eu abracei a mãe e disse assim, olha, confie em Nossa Senhora, porque essa dor que a senhora tem, Nossa Senhora também teve, de ver o filho morrer. Mais que isso, talvez naquele momento não tinha como sair. Ou seja, para além das nossas palavras, a nossa presença. E os rituais de Ezequias são aqueles documentos que nos ajudam, nos orientam como celebrar, o como fazer, né? E a igreja tem esse documento, mas antes de chegar nele, olha que importante. No ano 140 depois de Cristo, o pessoal da área da teologia, que fica estudando esses assuntos, tem um texto que diz que o testemunho mais antigo de uma Ezequias foi tirado do ano 140 de um sujeito que chamava Aristides. Né? Aristides. Olha o que ele escreveu. Eu copiei ali do espanhol, do jeito que estava, para não precisar traduzir, mas a gente vai traduzindo. Olha só, no ano 140, esse Aristides escreveu assim, se um justo entre os cristãos passa deste mundo, ou seja, se um justo entre os cristãos passa deste mundo, morre, se alegram e dão graças a Deus e acompanham o seu cadáver. Olha a fé de que aquele que morre vai ao encontro de Deus. As pessoas se alegram, dão graças a Deus e acompanham o seu cadáver. Como se emigrasse de um lugar para o outro. Como se ele migrasse de um lugar a terra para outro lugar o céu. Por isso a palavra Ezequia, do latim, exatamente significa acompanhar. O que é Ezequia? Acompanhar. Então, o pastoral das Ezequias, por quê? Nós acompanhamos, antigamente, o cortejo fúnebre da casa até o cemitério, mas acompanhamos também a dor da família. Então, fazer pastoral das Ezequias é se colocar numa postura de acompanhar, de caminhar junto com aquela pessoa que está enlutada, né? Na sequência, nós vamos olhar também um outro texto que esse autor, né, que é um padre Farnet, um francês, enfim, ele vai dizer que lá nos primeiros cristãos, nessas primeiras definições, distinguiam dois tipos de pessoas que morriam. Um eram os mártires e o outro as pessoas comuns, tudo bem? Os mártires e as pessoas comuns. Olha que bonito pensar. Os cristãos, diante da morte dos seus fiéis, os cristãos, diante das mortes dos seus fiéis, distinguiam dois tipos
de classes de mortos. Era quase que classificando o morto em dois tipos de gente. O primeiro tipo, os mártires. O segundo, os defuntos comuns. Olha, aqui tem duas coisas importantes que a gente vê na igreja hoje. Os primeiros, os mártires, eram vistos como aqueles que haviam concluído o seu caminho glorioso de combate, e eles se assemelharam a Cristo pelo seu testemunho do seu sangue, inclusive, foram martirizados. E por eles, logo, eles viraram objeto de culto. Por isso que o que a gente tem, então, com São Carlo Acutis? Para nós, ele é santo, não é? Antes da igreja, os mártires passaram a ser reconhecidos pela comunidade e pela igreja como santos, já estão diante de Deus no céu. Os mártires como santos, tudo bem? Daí a tradição católica da gente rezar pela intercessão daqueles que estão no céu diante de Deus, que intercedem por nós junto a Deus. Os mártires, rezamos para que eles intercedam por nós a Deus, ou intercedam a Deus por nós. E os segundos, os cristãos comuns? Os segundos, que seria o seu caminho comum, o caminho comum de todos os mortais, eles começam a rezar por eles. Ou melhor dizendo, continuam a oração que se havia iniciado durante a sua agonia, a sua doença, a sua passagem pela terra. Aí a ideia de rezar pelos mortos, né? De rezar pelos mortos. Esses dias alguém, com boa intenção, dizia, num contexto cristão católico, uma palavra que é bonita, bem intencionada, mas que não é católica. A pessoa disse assim, numa doença de família, alguém disse que foi visitar doente no hospital e falou, o importante é fazer enquanto está vivo, porque depois não adianta mais nada. E aí, com muito carinho, eu disse, olha, não é isso que a igreja nos ensina. A igreja diz que é importante cuidar muito bem enquanto está vivo, mas depois que morreu, adianta rezar pelos mortos. Se a gente disser nesse discurso que às vezes cai no senso comum, o importante é cuidar da pessoa quando está viva, depois não adianta mais nada, a gente acaba tendo uma visão que a gente respeita, que é uma visão protestante, que não é visão católica. Ser católico é cuidar bem da pessoa enquanto ela está viva, caridade, cuidar bem, mas depois que morrer, rezar pelos mortos também, né? Eu estive num culto esses dias de uma pessoa muito querida, ligada, que é da igreja do Nazareno, e foi interessante. Eu estava lá rezando, mas em nenhum momento o pastor rezou pelo morto. O pastor fazia uma fala para quem estava vivo se converter para o Senhor Jesus. Porque não é da tradição evangélica rezar pelos mortos. Isso é coisa de católico. Isso nos identifica. Então, nós cuidamos das pessoas enquanto elas estão vivas, mas também os mortos, tudo bem? Por isso a gente está no cemitério, para levar uma palavra de esperança para quem está vivo, mas também nós estamos no cemitério para rezar pelas pessoas que faleceram. Aqui vem essas duas questões. A igreja organizou ao longo da história alguns rituais de exéquias. Podemos falar no ordo romano, no século VII, poderíamos falar no ritual romano-galicano, século VIII, século IX, o Rituário Romanum, lá, 1614, tem alguns textos específicos de algumas congregações, de algumas ordens, mas o fato é que em 1969 nós ganhamos o texto que vale até hoje, tudo bem? O texto que nós usamos é o texto que foi publicado em 1969. Eu tenho certeza que ninguém daqui tinha nascido ainda em 69, não é? Tenho certeza, enfim, puxa vida. A gente começa a ver os cabelos brancos, começa, nossa, eu já estava nascido quando o documento foi, mas que bom, graças a Deus, que alegria, né? Gente, em 63, quando foi promulgada a Constituição Sacrosanto Concílio do Vaticano II, que falava sobre a reforma litúrgica, havia lá uma recomendação. As exéquias devem exprimir melhor o caráter pascal da morte cristã. Adapte mais o rito às condições e tradições das várias regiões. Ou seja, a igreja diz assim, vamos fazer um documento que vale para todo mundo, mas as pessoas podem adaptar o rito, podem fazer a partir de algumas questões que não vão, respeitando a tradição, enfim, mas em comunhão com aquilo que é o fundamental, né?
Aí, em 64, houve uma comissão da reforma litúrgica, foi promulgado pelo Papa Paulo VI um documento, e em 69 foi publicado esse texto, que é aquele texto que está ali do lado. Eu queria trazer o ritual das exéquias, mas eu me confundi hoje, levar filho na escola, pegar filho, a hora que eu vi, já era 3:30 da tarde, eu esqueci de pegar o texto, né? Mas eu peguei na internet aí essa frase, então é o Ordo Exequiarum. Bom, o que é esse documento, gente? Ele é dividido em 8 capítulos, e antes tem um texto que são observações preliminares, são mais orientações pastorais, né? A exéquia deve ser assim, a exéquia pode ser de outro jeito, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Acho que são 24 parágrafos, se não me engano, para quem está na internet, depois eu vou conferir. Se eu não me engano, são 24 parágrafos dessas observações preliminares. Mas se não for 24 também, não tem problema, a gente confere depois, tá bem? Mas eu acho que sim. Essas observações preliminares organizam alguns aspectos que depois nós vamos falar de alguns deles, tudo bem? Vou destacando alguns. E depois, ele propõe vários capítulos, e esses capítulos são muito práticos, propõem diferentes tipos de celebração, né? E curioso, nós vamos ver depois, no final da conversa de hoje, que tudo aquilo que nós temos de adaptação, nós usamos aqui na Diocese de Campinas, acho que vocês usam também, o Nossa Páscoa. Quem usa o Nossa Páscoa aqui, aquele documento da CNBB publicado? Irmão, o texto da Nossa Páscoa é uma adaptação desse texto do Ordo Exequiarum para a nossa realidade local brasileira, tudo bem? Por isso ele é muito bom. Mas tem também outros documentos feitos por outras pessoas, tem padres que publicaram, tem religiosos, tem leigos, enfim. Mas a gente padronizou em Campinas, olha, seria bom se pudéssemos usar o texto da Nossa Páscoa, que está lá para todo mundo estar em comunhão. É pecado usar outro ritual? Não, não é. Desde que seja um ritual que esteja em comunhão com a nossa tradição cristã católica e faça tudo aquilo que é mínimo que o rito tem que existir, para o rito ser um rito católico, né? Então, ele tem o capítulo 1, que é vigília pelo morto e oração quando o corpo é esticado no caixão. Certamente, se alguém aqui é do interior, bem do interior, lembra daqueles momentos em que quando morria alguém, a gente ia na casa do morto primeiro, antes de ir para o cemitério. Quem aqui já viu a experiência assim, ou já viveu? Olha só, morria alguém e ia para a casa do morto, e o morto estava lá na casa dele, não é assim? Porque a gente, de uma época em que morria assim em casa, não morria tanto em hospital. Então as exéquias já começavam lá, né, na casa da pessoa. E por isso ele fala assim, olha, o documento fala, pode ter uma vigília ou uma celebração da palavra que pode ser realizada por um sacerdote ou por um leigo na casa do defunto ou na igreja, além de um breve rito a ser realizado no momento em que o morto é colocado no caixão. Então esse capítulo diz assim, olha, pode fazer, né? Hoje as nossas exéquias são muito mais curtas, não é assim? Principalmente depois da pandemia. Hoje velório, eu não sei aqui em Sumaré, mas lá em Campinas, quando a gente encontra velório de 4 horas, a gente acha que é muito ainda, porque geralmente chega às 8 para enterrar meio-dia, quem vai ser enterrado às 5 da tarde chega 1h da tarde. Não sei aqui como é que é, mas lá os velórios estão sendo cada vez mais rápidos, né? Se isso é bom, se isso é ruim, é uma outra conversa. Mas antigamente o velório durava mais, não é? Durava de um dia para o outro, começava um dia, começava no outro. Então o capítulo 1, ele coloca lá uma possibilidade de fazer a pastoral das exéquias, de fazer a celebração, propondo uma vigília, uma celebração, enfim. Mas não é o único modelo. O capítulo 2, ele propõe lá já um tipo diferente. Primeiro tipo de exéquias. 3 celebrações, na casa do morto, na igreja e no cemitério, né? Na casa do morto, na igreja, no cemitério. Na casa, aí o ritual tem lá, se faz a aspersão, se faz a saudação, a oração, uma procissão até a igreja. O corpo vai junto e as pessoas rezando, o padre na frente. Na igreja, missa de corpo presente. Olha que curioso o detalhe. Se o sujeito que morreu é um leigo, na missa de corpo presente,
o rosto voltado para o altar, porque olha só, quando nós estamos na igreja, o nosso rosto está para cá. Se é um presbítero, um diácono, um papa, um bispo, o rosto voltado para o povo, que é a posição que o homem ordenado ocupa no momento da celebração. Né? Viram a celebração das exéquias do Papa agora? O Papa com o rosto voltado para o povo, porque é o jeito que ele fica no lugar da celebração. Né? Agora, aqui tem uma coisa importante, que está lá no texto e que vale para a nossa vida. Ezequias não é lugar de fazer elogio para o morto que morreu. Ezequias não é lugar para falar bem do morto. Ah, mas ele era meu amigo. A igreja só canoniza depois de fazer um processo de investigação. E a gente não está no cemitério para falar bem do morto. E nem para consolar a família falando bem do morto. Ah, mas eu conhecia. Será que conhecia mesmo, irmão? Última vez que eu conversei com o Dom Gilberto, foi quando eu estava ajudando, talvez alguns de vocês conheçam, o padre José Arlindo de Nadai, lá muito tempo da paróquia de Salvador, e uma época, quando o padre Nadai fez 50 anos de padre, eu ajudei um grupo de amigos lá a escrever o livro dos 50 anos de padre do padre Nadai. E como o padre Nadai trabalhou muito com o Dom Gilberto, a minha tarefa foi entrevistar o Dom Gilberto. Eu cheguei na casa dele, ele já era bispo emérito, e o Dom Gilberto, muito brincalhão, falou, vem aqui conversar, mas eu não gosto desse trabalho que você estava fazendo. Eu falei, nossa, o bispo já está me dando bronca, né? Aí ele deu um sorriso e falou assim, eu não perco meu tempo lendo o livro de homenagem de 25 anos, de 50 anos. Como assim, Dom Gilberto? Eu não perco meu tempo porque vocês escrevem só uma parte. Vocês só escrevem a parte boa. E ninguém é tão bom que só tem coisa boa. Nunca peguei um livro de homenagem e vi pecado, vi coisa ruim lá. O livro de homenagem parece que a pessoa é santa antes da igreja dizer que é santa. Depois ele deu uma risada, né? E falou, claro, e falou do padre Nadai, muito querido. Mas olha a sabedoria do Dom Gilberto. A gente faz livro de homenagem, só conta a parte boa. Mas sabe aquela parte que só Deus conhece? Gente, cemitério, mas o morto era meu amigo, ficou 50 anos na paróquia. Não. O morto pode ser o catequista da paróquia, pode ser o sujeito que pedia latinha na rua, pode ser o Papa Francisco. É um pobre que depende da misericórdia de Deus. Tudo bem? Isso é palavra da igreja. Não é lugar de fazer, que bom que o morto era, que bom que ele era, não. A gente está lá para rezar para que Deus tenha misericórdia daquele homem. A misericórdia do Papa Francisco é igual, a exéquia do Papa é igual a exéquia de qualquer um de nós, é igual a exéquia de alguém que nunca foi da igreja. É um pobre precisando da misericórdia de Deus. O que o Papa fez de bom, isso é Deus que sabe. Né? Isso, olha o documento da igreja, exéquia não é lugar para falar bem do morto. Eu conheço uma pessoa que foi numa situação lá no Paraná, e não tinha ministro das exéquias, né? Essa pessoa é ministro da palavra, Sidney, e como não tinha lá naquele momento, alguém falou assim, olha, já que você é da igreja, faz uma oração aí pelo teu cunhado, né? O cunhado que morreu, né? E essa pessoa, com muita dor, foi lá e fez, né? Depois que ele saiu do cemitério, uma pessoa encostou nele e falou assim, amigo, tu não conhecia teu cunhado não, né, para falar esse tanto de coisa que você tá falando dele, né? Tu não conhecia teu cunhado não para falar essas coisas. Claro, falou com o coração, não tem problema. Mas olha a orientação, não é lugar de fazer elogio fúnebre, não é lugar para falar bem do morto, né? Uma vez cheguei num lugar para fazer exéquias e fulano, porque fulano que era o doutor, o médico, que criou não sei o que tem, criou hospital. Na hora de exéquias eu falei, não, eu não vou falar doutor, eu vou falar que é o fulano que morreu. Estamos aqui para rezar pela alma do fulano, não pelo doutor fulano. Né? Vejam, no sentido assim, não é o lugar de fazer elogio para a vida, é o lugar de pedir para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Aí fala da procissão ao cemitério, rituais da sepultura. E olha que bonito. A casa, a vida vivida. O mundo. A igreja. Estamos no mundo, mas a gente vem aqui na igreja para se conectar com Deus. O cemitério, o local em que nós vamos ser depositados quando nos colocamos diante de Deus.
Então, até essa trilogia, a casa, a igreja, o cemitério, é um pouco para simbolizar algumas etapas da nossa vida. É curioso quando a gente chega numa cidade e vê assim, mesmo quando o terreno é plano, a igreja tem degrau. Alguém já notou isso? Estranho, né? O terreno é plano. Eu não sei se essa igreja tem degrau. Tem? Essa tem? Não sei. Talvez essa não tenha, uma igreja mais moderna. Mas é muito comum em igrejas mais antigas, o terreno é plano, aí colocava um jeito de pôr degrau. Porque, olha, a gente vive a vida humana. Para ir na igreja, a gente sobe um degrauzinho. Olha o símbolo da arquitetura. Sobe um degrauzinho para ficar mais perto de Deus. E quem aqui já veio de uma cidade do interior em que o cemitério é atrás da igreja, ou perto da igreja, ou encostado na igreja? A praça, o mundo. A igreja, em que nós estamos tentando ficar perto de Deus. E o cemitério que vem logo em seguida. Ou seja, a arquitetura, muitas vezes, de um lugar, reflete um jeito de pensar o mundo, né? Vejam, olha, também as nossas celebrações estão tentando organizar essas visões, né? O capítulo 3º propõe mais um tipo de exéquias. Celebração da capela do cemitério, uma sepultura. É um modelo sem missa, que pode ser feito em 2 etapas. Uma celebração da palavra, a encomendação, a despedida, uma procissão até a sepultura, e depois, no sepulcro, a bênção do túmulo, sepultamento e orações. Gente, eu sei que vocês estão falando assim, gente, mas eu não faço nada disso. Não, porque, na verdade, com a mudança do tempo, com o fato dos velórios serem mais curtos, com o fato das pessoas morrerem no hospital e irem direto para a funerária, com a própria questão da higienização, da questão sanitária, de saúde, a gente não vive essas etapas todas. Então, a gente chega no cemitério e faz a celebração. Às vezes, dá para fazer a celebração para ir em direção ao túmulo, né? Mas tem cemitérios que nem dá para fazer isso. Faz na capela funerária tudo, não é? Eu não sei como é que é a realidade de vocês, mas em alguns lugares dá para o ministro acompanhar e ainda faz uma oração antes de sepultar. Mas em muitos lugares não é mais possível. Então faz todo esse ritual naquela celebração diante do corpo, no momento em que está na sala funerária, né? O capítulo 4º, ele fala que existe também um tipo de exéquias que pode ser feito, que é a celebração na casa do morto, né? Aqui tem uma coisa importante. Em alguns casos, pode celebrar a missa, a tal da missa de corpo presente. Gente, mas não faz parte da nossa realidade prática hoje, né? Missa de corpo presente. Imagina se os padres forem parar para fazer missa de corpo presente para todo mundo que morreu. Todo dia morre um monte de gente, não tem jeito. Então, assim, a missa de corpo presente acontece quando é uma pessoa, uma autoridade, um bispo, um papa, enfim. Geralmente, isso a gente acaba não vivendo essa experiência. Depois, tem também... agora, aqui é um assunto mais complicado, gente, que é exéquias de crianças. Tem um capítulo que tem orientações específicas para fazer isso, né? Eu não sei se alguém aqui já viveu essa experiência, eu vivi algumas vezes, mas são situações que me desinstalam, assim. É muito difícil fazer exéquias de criança. A gente chega lá, o tamanho do caixão, o corpinho da criança, a senhora... Oi? A senhora fez de gêmeos. Olha só. Mas assim, ele deu uma força para ele foi bem tranquilo, mas né, o tamanho do caixão, a cor do caixão, tudo. Eu tenho um neto que nasceu prematuro, que lá veio na minha mente, mas graças a Deus. A senhora conseguiu fazer, sim. Mas... Eu consigo perceber agora, criança, não tem sim. Mas não é fácil. Não é fácil. Veja, qual o nome da senhora? Joliene. Oi? Joliene. A Joliene está dizendo, a experiência de fazer exéquias de um gêmeos, bebezinho, menininho, né? É muito difícil mesmo. Mas também, nesse momento, a igreja diz, a gente precisa estar lá. Não é? Precisa estar, acolher. Às vezes a mãe nem está presente, uma palavra para a família. Então a igreja coloca lá, olha, crianças, e aí tem 2 orientações importantes. Criança batizada ou criança não batizada. São situações diferentes. Não pode batizar a criança depois que morreu. Não.
Batiza, você pode, assim, no sentido assim, tem aquela, quando ela está no perigo de morte, alguém pode ir lá e batizar. Qualquer, numa situação específica, até algum de nós, leiga, pode fazer. Mas depois que a criança morreu, a gente entrega para Deus. Não é isso que a gente aprende na igreja? Aí a gente vai rezar por aquela criança, enfim. Mas por que é diferente? Quando a criança é batizada, tem algumas orientações específicas. Quando a criança não é batizada, tem orientações específicas. Olha só, uma criança batizada, a gente faz o rito igual um adulto que já foi batizado. E aí no livrinho, no subsídio, Nova Páscoa, que vocês vão ver, tem lá todas as orientações para uma criança batizada. Quando a criança não está batizada, mas cujos pais tinham a intenção de batizá-la, o bispo local pode permitir a celebração ezequial. Ou seja, o bispo permite. Então, nós estamos autorizados a fazer a celebração de Ezequias para uma criança que não foi batizada. Tudo bem? Mas olha o cuidado. Gente, a igreja é muito cuidadosa com isso. Olha o que diz o documento da igreja. Tem que tomar o cuidado para que aquilo que vai ser falado na Ezequias não confunda os fiéis para dar uma impressão que não é verdadeira de que as Ezequias substituem o batismo. Tudo bem? Pode fazer Ezequias de crianças não batizadas, pode. E no ritual de Ezequias, depois quem tem aí o Nossa Páscoa, olha lá, o texto que se fala é um pouquinho diferente. Quer dizer, mas isso tem que ficar muito, tomar esse cuidado. Não pode dar a impressão que o que a gente está fazendo é o batismo da criança. Não, a criança não foi batizada. A gente vai rezar para Deus, vai colocar diante de Deus, a gente vai rezar, enfim. Gente, isso é muito importante. Mas quem de nós já não chegou no cemitério, a família pede para fazer Ezequias, e nós vamos descobrir no final da vida, no final da celebração, que o morto adulto não era batizado? Alguém já passou por isso? Já passou? No cemitério isso é comum. Eu cheguei para fazer Ezequias, depois que eu fiz tudo, eu percebi que o sujeito não era batizado, não tinha feito primeira comunhão, e era de outra religião. Mas a família falou, vem rezar. Então, o amigo, qual é o seu nome? Oi? Donizete. Eu pergunto, foi batizado, mesmo adulto, mesmo. Isso. Só para ter certeza. Olha que importante, o Donizete está dizendo, pergunta. Essa situação que eu vivo, Donizete, eu percebi, eu também perguntei, a pessoa estava tão, que ela nem entendeu a pergunta. São situações, estava tão aérea, assim. Então, assim, é o momento que a gente reza, põe diante da misericórdia de Deus e está tudo certo. E joga para Deus isso, não é? Foge ao nosso controle muitas vezes, né? Porque muitas vezes a gente vai para o cemitério para fazer celebrações de Ezequias, de pessoas que às vezes têm o contato com a igreja quando morre alguém, não é? Boa noite, Edna, tudo bem? Não vi você chegando. Tudo bem, irmã? Tá bem? Tudo bem. Às vezes é quando morre alguém, que a pessoa tem o contato com a igreja. Tudo bem, é um momento de acolher, e acolhe, tá tudo certo, acolhe, enfim. Eu acho que é um momento que a gente não tem que ser jurídico, se pode, não pode. Pediu para rezar, a gente reza. E acolhe, e tudo certo. Assim, no sentido de, claro, tomando ali os seus cuidados, aquilo que a igreja propõe, enfim, né? Seguindo o ritual, com certeza, e tendo aquela sensibilidade, né, para poder fazer, né, em comunhão com aquilo que a igreja propõe. Mas, assim, quando a criança é batizada ou quando não é batizada, e faz sentido que o rito seja diferente, um pouquinho. Faz sentido que as palavras sejam diferentes. Uma criança foi batizada, né, e a gente aprende que o batismo nos insere na comunidade eclesial, o batismo nos faz filhos de Deus, não é isso? A gente aprende. A criança não batizada, a gente entrega para a misericórdia de Deus. Eu acho que é isso. Então, a igreja fala, pode fazer Ezequias, mas o texto litúrgico tem que tomar um cuidado para não confundir as pessoas, para não dar ideia de que está tudo certo e que as Ezequias substituem o sacramento. Não é, né? Ô, irmão, fala aqui no microfone, por favor. Tem outro ali, por favor. Qual o seu nome? Boa noite. Boa noite, Valdir. Essa informação do jovem que é envolvido com o presidente, a família pediu para celebrar
Aí o tio falou aqui e falou assim, ó, meu sobrinho é velho. E agora, como que a gente celebra, né? Eu fiz um levantamento ali, conversando com uma pessoa que eu tinha lá no cemitério, e vim falar da situação assim, né? Aí eles querem ouvir Sim. né? Aí eu me chamando para aqui e falo, só um pouco, ele disse que o senhor está colocando uma situação, não quer ser, né, o cuidado no que vai falar. Cuidado. Pode dar essa sensação de que praticar as coisas erradas. Olha que bonito o seu testemunho, que traz duas coisas importantes para a gente pensar. Nós vamos lá, em nome da igreja, rezar por essa pessoa. Se ela é pecadora ou se ela é santo, nesse momento não interessa. E vamos rezar com o mesmo carinho, não é? Isso é bom. Olha, mas ele viveu no crime, fez muita coisa errada. Nós estamos lá para rezar por ele e pedir para que Deus o acolha na sua misericórdia. Isso é bonito. Nós não vamos no cemitério para fazer julgamento. Nós vamos para rezar. Então, essa atitude que você fala é muito bonita. Vamos rezar por ele. E, ao mesmo tempo, esse cuidado para tentar entender um pouco mais o contexto. E aqui é uma coisa importante, isso que o Donizete falava, uma orientação muito prática. Chegar antes e conversar com a família, tentar entender o contexto. Aquele que morreu do quê? Qual que era isso? Não para fazer julgamento, mas muitas vezes tem uma informação ali que nos ajuda a direcionar um pouco o que a gente vai falar. E às vezes é um detalhe de carinho com a pessoa, né? Olha, o que morreu? Estava doente? Não estava doente? A família participava da comunidade? Não participava? Nos ajuda a entender um pouco mais o contexto, né? Acho que é um detalhe importante, sim, que a gente vai vivenciando no dia a dia, né? Depois tem um outro capítulo que fala também aí dos textos de Ezequias de adultos. Tem um outro capítulo que fala de textos de Ezequias para criança, aí vai dar dicas, usa esse versículo, usa esse texto bíblico, usa esse salmo, e final, textos diversos para crianças não batizadas. Quem usa o Nossa Páscoa vai perceber que a CNBB traduziu tudo isso em roteiros bem acessíveis, bem simples, e a gente chega lá, a gente fala, criança batizada, criança não batizada, adulto, morreu de morte de doença, ficou muito tempo acamado, tem um texto, morreu de uma morte repentina, tem outro texto, morreu na velhice, tem outro texto, morreu na infância, tem outro texto, ou seja, os textos litúrgicos que vão nos dando opções para nos aproximarmos cada vez mais da realidade dessa pessoa. Mas nós estamos lá, repito, para quê? Para rezar pela misericórdia de Deus para essa pessoa. Não estamos lá para fazer julgamento, para saber quem é bom, quem não é bom, e até para respeitar algumas situações que muitas vezes não são religiosas, não são litúrgicas, mas que fazem parte da vida das pessoas e que não vão contra a nossa fé. Quem aqui nunca chegou num cemitério e no corpo, em cima do caixão, tem uma bandeira de um time de futebol? Não é? Gente, e tá tudo bem, e a gente vai rezar, fazer exéquias, porque se aquele time de futebol era importante para a pessoa durante a vida, vamos acolher naquele momento, e enfim, não tem problema, né? Mas isso é litúrgico. Gente, ninguém vai colocar a bandeira do Corinthians na missa. Mas numa celebração de exéquias, poxa, se a família colocou ali é porque faz parte da vida da pessoa, não tem problema. Uma questão afetiva, enfim. Não vamos também criar regras para além daquelas, que, enfim, muitas vezes a família reza de um jeito. Podemos cantar uma música? Podemos fazer. Então, essa ideia de conversar com a família antes, às vezes, a viúva, a mãe, o pai da pessoa que morreu, o filho, não está muito... não é momento de conversar, mas às vezes tem aquele primo um pouco mais distante, que pode nos dar algumas informações. Olha, meu tio era assim, meu primo era assim. Tudo isso ajuda a gente a fazer um processo mais humano, né? Eu tenho um amigo que brinca assim, a hora que ele fala, chega numa celebração de exéquias e fala, eu desejo que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam convosco. Tem duas possibilidades. Às vezes tem um silêncio que a gente escuta até o passarinho, e às vezes tem bem forte, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Quando vem essa resposta, o ministro se sente até mais...
Eu acho que as pessoas sabem o que está acontecendo. Já passaram por isso? Pô, se eles responderam, é porque... Agora, quando vem aquele silêncio, você fala, meu Deus, eles não estão sabendo o que está acontecendo aqui, mas a gente reza do mesmo jeito, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. A gente chega numa situação que tem 2 pessoas além do morto, reza com o mesmo carinho que se tiver 50, 60. Estamos lá para servir e para servir a família em nome da igreja, enfim. Gente, agora, depois de apresentar o modelo, a estrutura do documento, eu coloquei aqui alguns destaques, algumas questões que são bem práticas, que nos ajudam a um pouco a pensar a nossa catequese sobre as exéquias. O documento, a orientação da igreja sobre o pastoral das exéquias é o quê? Olhar a índole pascal como uma chave de leitura para entender o contexto da morte. Pascal, a índole pascal. O sacrifício da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus é o fundamento para a gente pensar a morte humana. Tudo bem? Porque Jesus venceu a morte, a vida humana faz sentido. E por isso a morte, enquanto experiência humana, também faz sentido, né? Então a igreja hoje fala muito essa perspectiva pascal. A igreja celebra com profunda esperança o mistério pascal de Cristo nas exéquias dos seus filhos. Quando um filho da igreja morre, é também ali o mistério pascal de Cristo que está sendo celebrado, porque aquele filho batizado faz parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja, né? Então, é o mistério pascal de Cristo que está sendo celebrado ali por nós, em nome da igreja, para que eles, incorporados pelo batismo a Cristo, defunto e ressuscitado, passem com o Cristo da morte à vida. Olha que bonito. Ezequias é um momento em que a gente encontra um corpo defunto. A palavra defunto significa não tem mais função. Defunto, não tem função. Um corpo defunto não serve para nada, só para ser enterrado. Humanamente, morreu, acabou. Mas por que nós celebramos as exéquias? Porque nós temos a perspectiva da fé na ressurreição, na esperança da vida eterna. Nós olhamos para aquele corpo defunto e dizemos, junto com a igreja, não acabou, ainda tem, a vida existe, porque a vida é eterna em Deus, né? Olha que bonito. Por isso, a Santa Mãe Igreja oferece o sacrifício eucarístico da Páscoa de Cristo e eleva a Deus suas orações e sufrágios pela salvação dos seus defuntos. Quer dizer, por isso é bom rezar a missa de 7º dia, a missa de 1 ano, a missa de 1 mês, as missas todas. Quer dizer, associar cada cristão que morre ao sacrifício pascal de Jesus. Porque a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus dá sentido à nossa vida, portanto dá sentido também à nossa morte. Uma vez, eu lembro que alguém me perguntou assim, numa entrevista na Rádio Brasil, nós vamos encomendar o corpo ou a alma da pessoa? Pergunta difícil, né? Encomendação, a gente vai lá para fazer a encomendação, né? Essa palavra às vezes não usa muito, mas lembra quando a gente era criança? Vai fazer a encomendação daquele que morreu. Numa entrevista de rádio, a gente vai encomendar o corpo e a alma, e a resposta, nós vamos encomendar a pessoa como um todo, não é? É a pessoa, a vida, é o corpo, é a alma, é toda ela que a gente encomenda. O que é encomendar? É recomendar, é entregar. Deus fez a encomenda e nós entregamos, mesmo com o coração partido, a igreja, a família, a comunidade, mas confiantes nos desígnios de Deus, nós fazemos a entrega. Portanto, encomendamos, portanto, recomendamos aquele cristão fiel, aquela cristã fiel, aos braços misericordiosos e bondosos de Deus, com a esperança na ressurreição. Então, nós recomendamos a pessoa toda, o corpo e a alma. O corpo e a alma. Mas o corpo não serve para nada. A gente ouve falar, mas quando eu estou na missa eu creio na ressurreição da carne, então como que o corpo não serve para nada? Ressurreição dos corpos, não é assim? No credo, creio na ressurreição da carne. Então, assim, é o corpo e a alma, a gente entrega a pessoa inteira aos braços misericordiosos e bondosos de Deus. Por isso, é a índole pascal, por isso é a perspectiva pascal
do Cristo que dá sentido à nossa experiência pascal, porque Páscoa enquanto passagem, a nossa experiência é associada à experiência de Jesus. E o documento da igreja tem uma palavra linda ali, que é o seguinte, nesses rituais, é dizer que o dies natali, em substituição a uma perspectiva mais antiga, que era o dia da ira, que era o libera-me Domine do meu sofrimento. Quantas vezes a gente vai rezar nas Ezequias, ainda como se fosse aquela perspectiva teológica do juízo final, do Deus que vai separar o justo do injusto, que vai... Cuidado para a gente não mandar ninguém para o inferno nas Ezequias, gente. Não é para mandar para o céu, mas também não precisa mandar para o inferno. Olha, o assento não é mais no dia da ira, mas é no dias natalis. Isso está no texto da Igreja Católica. Veja, e qual que é a ideia do dias natalis? É o dia do nascimento. Os primeiros cristãos, quando morria alguém, eles diziam que o dia da morte era o veres dies natalis, era o verdadeiro dia do nascimento. Nós celebramos as Ezequias porque pedimos para Deus que, na sua infinita misericórdia, o dia da morte daquele irmão seja o dia do nascimento dele para a vida eterna em Deus. Temos certeza disso? Não. Mas nós pedimos e confiamos em Deus. Né? A igreja aprendeu com isso. E quando a gente reza a memória de Santo Antônio, é porque ele nasceu ou ele morreu dia 13 de junho? E morreu. A igreja nos ensina a rezar a memória de um santo no dia da morte, não no dia do nascimento. Para nos lembrar que o dia do nascimento é o dia que nós nascemos. Essa é a nossa esperança para a vida eterna em Deus. Então não é o dia de dizer que o sujeito está no inferno, não é o dia de dizer que está no céu, mas é o dia de dizer que nós estamos rezando para que Deus acolha, nós estamos rezando para que hoje seja o verdadeiro dia do nascimento desse nosso irmão, dessa nossa irmã para a vida eterna em Deus. Então, substituir a perspectiva do dia da ira pelo dia do nascimento. As Ezequias ficam mais esperançosas, né? A gente acaba tendo mais esperança. E não é para dizer assim, mas eu sei que aquela pessoa era uma pessoa ruim. Uai, mas e se ela se arrependeu? Não é lugar para a gente ser juiz da vida dos outros, é lugar para a gente ser mensageiro de esperança. Ezequias, mensageiro de esperança. Né? Isso é uma ação em que o professor Evaristo Miranda deu várias formações para a gente nas Ezequias, e ele fez uma que eu me comovi. Ele chegou para fazer Ezequias e a família proibiu ele de fazer as Ezequias. Nós não queremos que faça. Aí ele disse assim, olha, eu poderia só rezar em silêncio? Pode, em silêncio sim. Ele falou que ele foi lembrando de cabeça, foi fazendo todo o ritual em silêncio, em silêncio, em silêncio, em silêncio, em silêncio. E ele fez as Ezequias. Em silêncio, dentro do coração, rezou por aquele irmão, por aquela irmã, sem fazer julgamento nenhum, mas pedindo que Deus o acolhesse. Estar em nome da igreja é isso, é pedir, é confiar na misericórdia de Deus. Não é fazer julgamento quem é bom, quem é mau. Né? Veja, o símbolo da água, por que é tão importante, tão bonito as Ezequias? A água do batismo é a mesma água das Ezequias. A mesma água que marca o batismo, que é o início da vida cristã, aquilo que nós aprendemos pela igreja e acolhemos como verdade de fé, que o batismo nos faz filhos de Deus e nos insere na comunidade eclesial. Essa mesma água que marca o início da vida cristã, essa mesma água se faz presente depois de 70, 80, 90, 100 anos, às vezes menos, nas Ezequias, que é o final da caminhada nessa terra. Agora, essa água é símbolo da oração da igreja, da comunidade, da família, para que aquela pessoa passe por um novo momento de inserção na igreja. Não mais a igreja feita de paredes e tijolos. A Jerusalém celeste, o reino de Deus, o céu, a vida eterna, é a nossa oração. Né? Veja o batismo como início da vida cristã. As Ezequias como a cerimônia em que nós estamos pedindo que Deus acolha essa pessoa para sempre. A mesma água. A água do batismo e a água das Ezequias, né? Eu acho que o rito é muito bonito. E Ezequias, às vezes é importante a gente usar mesmo o rito, o símbolo, a água, a vela, a Bíblia, a veste, porque tudo isso ajuda a ritualizar, né? Tem uma conversa, não sei como que vocês fazem aqui em Sumaré, Sidney,
Se os ministros usam ou não usam aquela túnica, Vocês usam? Gente, eu acho que tem que usar. Mas veja, mas eu não quero usar. Gente, ninguém vai deixar de ir para o céu porque fez Ezequias sem usar a túnica, tudo bem? Não é pecado não fazer. Mas eu queria dizer por que eu uso. Eu também não gostava de usar, porque uma vez eu escutei alguém falando, não, mas nós somos leigos, não somos padres. E eu fiquei com aquilo na cabeça, então eu vou celebrar Ezequias para a minha vida de roupa de leigo. Não vou de bermuda, também não vou com camiseta de time de futebol, mas eu ia... Depois eu fiquei percebendo, o Antônio, mais alguém aqui falou que é ministro da palavra, né? Quando vocês, enquanto ministro da palavra, Edna, vão celebrar a palavra, vocês não usam uma túnica? A túnica, ela não clericaliza o leigo, mas ela dá uma dignidade para aquilo que está sendo celebrado. Então, quando um ministro extraordinário coloca a túnica, significa que ele está dando uma dignidade para aquele ritual litúrgico, para as pessoas olharem, olha, não é uma oração apenas, uma oraçãozinha qualquer, desculpem o termo, mas é um momento que está sendo ritualizado. Quando eu comecei a usar a túnica, eu percebi que o ambiente celebrativo fica mais apropriado. Quando eu comecei a usar a água, não só para aspergir o morto, mas também para aspergir as pessoas, eu comecei a perceber que o ambiente fica mais sacralizado, as pessoas começam a olhar para aquilo com um pouco mais de reverência. Eu não sei porquê, mas nos últimos tempos eu tenho feito, antes de sair aspergindo o morto, eu saio, vou em direção ao caixão, faço um pequeno momento de oração, assim, olhando para o caixão, até numa postura mais de respeito, em silêncio. Eu acho que aquilo ritualiza tanto das pessoas olharem, nós estamos ali olhando para aquele caixão junto com ele, com aquela pessoa, né? Então é bom usar esses sinais, porque os sinais nos ajudam a um critério, às vezes não é possível, mas às vezes tem alguém que canta, que toca, é bom. Então se dá para preparar com antecedência, ou seja, dá para pensar sinais, dá para pensar símbolos que nos ajudam. A gente fica surpreendido por algumas situações, né? E eu vi lá o nome da pessoa, mas a pessoa... Aí, antes de ir até a sala funerária, a filha do falecido me procurou e falou, olha, o papai foi encontrado depois de 4 dias, então o cheiro está insuportável. Então, nós estamos lá na sala funerária, nós mandamos fazer uma foto bem grande dele, e nós estamos velando a foto. Porque não dá para chegar perto do caixão do papai. Ah lá, o senhor pode fazer Ezequias do mesmo jeito? E eu fiquei pensando, e agora? Ezequias de foto não, porque foto não morre. Abençoar foto não pode. Mas eu pensei, e na hora não tinha como ligar, agora eu fazia, Jesus, pedi para Deus me inspirar, enfim. O que eu fiz? Falei, eu tenho uma ideia. Nós vamos reunir todo mundo em torno da foto, vamos fazer toda a celebração ali, mas na hora da aspersão eu vou colocar 2 máscaras, eu vou sozinho e vou aspergir de longe o caixão. Tudo bem para a família? Tudo bem. Mas no momento da leitura, no momento da homilia, eu fiz em torno da foto. Eu sei que alguém pode dizer assim, mas está errado. Mas naquele momento era o que era possível, porque não tinha como chegar no caixão. Nós fizemos o rito em torno da foto, mas no momento da aspersão não vamos aspergir. E era uma distância de, sei lá, 50 metros, uma sala fechada. Então foi um momento assim, de acolher a família, de dar um conforto, de dar um consolo, e ao mesmo tempo, poxa vida, gente, a foto é simbólica. Se não dá para ver o pai, as pessoas estão olhando para o pai ali, para a foto do pai. Eu vejo como são situações que a gente se encontra como surpresas e olha o importante do ritualização, ajuda a pessoa a viver o momento, ajuda a pessoa a viver o processo, né? Oi, irmã, qual o seu nome? Fala aqui ao microfone, por favor. Eu já fiz Ezequias fora da sala, porque é insuportável o cheiro, né? Sim. Não tinha como ela dentro. Aí eu voltava 3 dias. Sim. Então, mas aí a gente fez lá fora
Aí eu coloquei lá, tem lá. Olha. É o mais correto, porque ele faz mal. Faz mal, claro. Olha, qual o seu nome? Ivone. Olha, Ivone, dá um testemunho bonito, na hora de ser criativo, né? Eu cheguei uma vez também no cemitério, Ivone, e a mulher falou assim, o senhor pode fazer exéquias da mamãe? Eu falei, posso, né? A hora que eu estava indo, ela falou, só que eu queria contar uma coisa, a mamãe não é minha mamãe. Eu falei, não tem problema, né? A mamãe é a esposa do meu pai. Eu falei, não tem problema, a gente faz exéquias da mamãe. Só tem mais uma coisa. Vixe, mas tem mais uma coisa? A mamãe não era católica. Não, a mamãe não era católica? Ah, mas então, me ajuda a entender. Não, só que tem mais uma coisa, a mamãe não era cristã. Eu disse, bom, mas a mamãe não era cristã, e você está me chamando? Não, a mamãe era judia. Mas a mamãe, ela fugiu da guerra e casou com meu pai. Meu pai era cristão católico e ela se batizou católica só para não morrer na mão dos nazistas. Não morreu com 100 e tantos anos. Ela se batizou, mas no fundo do coração ela não era católica. E quando o papai morreu, ela voltou a ter contato com a sinagoga, com o judaísmo e tal, mas agora a gente não tem contato com a sinagoga e a gente queria que tivesse um momento de oração aqui. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Fazer exéquia com a mamãe, que foi batizada, mas ela não reconhecia o batizado dela e tal. Aí eu pedi 10 minutos e um café. Me dá 10 minutos? Aí eu fui tomar um café e falei, meu Deus, e agora? Pensei, bom, eu não vou fazer exéquias, não vou aspergir com água benta, vou pegar só o Antigo Testamento e fazer um momento de oração para aquela mulher. Não daria para falar de Jesus para aquela mulher que não era, que era judia. Percebeu? Olha como era difícil. Mas dá para não atender se a família procurou a igreja e queria uma palavra de esperança? Peguei o Antigo Testamento e fiz uma palavra de acreditar na vida eterna, de conforto, e Deus cuida. Olha como uma situação difícil. Faz sentido fazer uma exéquias católica para uma mulher que em vida não era católica? Olha como são experiências que a gente vai vivendo, e na hora a gente acaba pedindo a Deus o discernimento adequado, enfim. O cemitério é um lugar muito rico, muito rico. Eu cheguei também numa situação em que eu chego para fazer as exéquias, aí eu escuto do lado assim, pastor, o senhor veio? Eu falei, pastor, mas agora eu já... A hora que falou pastor, eu olhei, o pastor olhou para mim e falou, não, deixa eu falar com o senhor escutou mesmo, eu sou pastor da Igreja do Nazareno, mas a minha mãe era católica, rezadeira de terço, e quando eu deixei de ser católico para virar pastor do Nazareno, minha mãe sempre respeitou. Então pediram para eu fazer a oração, o culto fúnebre, mas não é justo que eu faça, porque minha mãe é católica, seria uma violência com a minha mãe, então eu quero que minha mãe tenha um rito católico. Inclusive, eles acabaram de rezar o terço aqui. Se o senhor permitir, o pastor falando para mim, se o senhor permitir, eu gostaria de no final ter uma palavrinha pequenininha como filho, mas não como pastor. Assim como minha mãe me respeitou, eu quero respeitar minha mãe. Gente, que coisa bonita, não é? Que experiência bonita de respeito. Tudo certo, e eu fiz exéquias católica, com água benta, com Nossa Senhora, com tudo, e o pastor ali respeitando a mãe católica. Ele falou, não é justo com a minha mãe, porque minha mãe não é da minha igreja. Olha que bonito, gente, olha como o cemitério tem coisas que o cemitério ensina muito a gente, né? Olha só, a tristeza da igreja. A igreja fica triste quando um dos seus filhos morre. Nas celebrações dos ofícios dos mortos, serve-se a igreja, de modo especial, dos salmos para expressar a sua tristeza e fomentar eficazmente a confiança. Isso foi uma parte que me pegou. A gente acredita que Deus nos ama. A gente acredita nos desígnios de Deus. A gente acredita que Deus nos chama para a eternidade. Mas a espiritualidade não anula a nossa humanidade. E a teologia nos ensina que a graça pressupõe a natureza. Então, nós somos humanos e vivemos a tristeza quando alguém se entristece, quando alguém morre. A igreja respeita a tristeza daquele que está triste, e mais que isso, a igreja se entristece como alguém que morre, porque confiar na graça de Deus não significa anular a nossa dimensão humana. Isso foi a minha pesquisa do doutorado, que o Sidney estava dizendo. Quando eu fiz, aliás, logo vai publicar o livro, eu lembrei daquela frase que ficou famosa, anos 90, 2000, o padre Marcelo Rossi começou um projeto pastoral
no dia de finados e falava: saudade sim, tristeza não. Cada vez que eu escutava aquela frase, me dava dor no coração. Como tristeza não? Saudade sim, tristeza não. Saudade sim, tristeza não. É alguma coisa estranha aqui. Como que a igreja vai propor que não fique triste se alguém morreu? Aí eu fui investigar isso. O padre Marcelo criou essa frase para celebrar o dia de finados. O dia de finados, quando a gente reza pela memória da minha avó que morreu há 50 anos. Quando eu olho para minha avó que morreu há 50 anos, saudade sim, tristeza não, faz sentido, faz. Faz sentido, minha avó morreu há 50 anos. Agora, diante do túmulo, diante do caixão que acabou de morrer, não é saudade sim, tristeza não, é saudade sim, tristeza também. Porque é humano ficar triste. Jesus chorou. Não pode a igreja dizer para a gente: olha, porque você acredita em Deus, você não fica triste. Não. A igreja diz: você tem o direito de se entristecer. E a sua lágrima não é falta de fé, mas é uma oração que sobe a Deus, porque a lágrima é sinal do amor vivido. A gente chora quando aquele que morre é alguém a quem amamos. Quando é alguém a quem não amamos, nós temos no máximo um sentimento de respeito, um sentimento de empatia pelo sofrimento do outro. Mas quando aquele que a quem a gente ama morre, aí a nossa lágrima, assim como Jesus chorou. Então é bonito dizer isso. Acreditar em Deus não significa anular a nossa dimensão humana. Nós podemos ficar tristes e nós devemos respeitar a tristeza daquelas pessoas que estão enlutadas. A igreja se entristece. Ah, mas você não acredita em Deus? Acredito, mas a minha dimensão humana agora grita: eu estou triste. E é libertador entristecer-se. E é libertador viver a nossa dimensão humana. E é libertador respeitar a dimensão humana. Então, a religião não deve, como se fosse num passe de lágrimas, acredita que Deus que está tudo certo. Não chora, não. Como não chora? Não fica triste? Como não fica triste? Fica triste, sim. Agora, olha a diferença. O cristão vive a sua tristeza, mergulha a sua tristeza no balde da esperança. E a esperança é aquela virtude teologal que Deus colocou no coração humano, que nos leva a acreditar que o futuro nos reserva um bem, que o futuro vai ser melhor, que Deus cuida, né? Mas naquele momento nós estamos tristes, e a nossa tristeza nós colocamos diante de Deus. A igreja se entristece quando um dos seus filhos morre. Outra questão que sempre surge para o ministro das exéquias: a possibilidade da cremação. Pode ou não pode cremar? Pode, gente, não tem problema cremar. Ah, mas a igreja prefere que seja sepultado. Os textos vão dizer: é melhor que seja sepultado. Porque o corpo enterrado tem uma tradição de enterrar os mortos, tem aquela ideia da visita aos mortos, tem aquela ideia do corpo, do túmulo ser também um local de oração. Agora, se por algum motivo, alguma família nossa, algum parente optar pela cremação, não é pecado, não é interditado, a igreja permite, a gente pode ir lá e faz tranquilamente o ritual de exéquias, inclusive tem indicações específicas para isso. O que não pode é cremar baseado em princípios que não são cristãos. Por exemplo, eu quero cremar para jogar minhas cinzas no campo de futebol que eu jogo. Eu quero cremar para pegar as minhas cinzas e... Não. As cinzas devem ser tratadas com dignidade depois da cremação, devem ser depositadas num local digno, enfim. Mas se a pessoa optou pela cremação, não tem impedimento. Pode cremar. Olha, aceita. Por quê? Porque são princípios que poderiam caracterizar ideais, ideias, valores que não são coerentes com a fé cristã. Por exemplo, um certo panteísmo, Deus está no universo, portanto a gente distribui as cinzas. Isso não. Mas cremar e dar um sentido digno para cinzas, pode. Depositar cinzas num local adequado. Oi, irmã. Agora tem cremada. O Rogério, eu fiz a exemplo, o pastor fez. Eu falava para ela a questão da cremação, mas ela tinha medo da terra. Ela achava que a terra era o corpo dela. Então, você fala, é um respeito. Foi feito ali, do jeito que ela quis, eu fiz, católica, e o pastor fez, e a gente ficou lá junto com o pai. Isso.
olha como é importante dizer isso, porque às vezes, preocupado com alguma informação, com alguma questão, a gente pode criar uma regra, não pode cremar. Não, a igreja diz que pode. Só que, como a senhora disse, deposita cinzas depois num local digno, junto no lar, no sepulcro. Tem alguns lugares, tem aqueles lugares que você deposita cinzas, enfim, né? Eu esqueci o nome agora, mas Oi? Não, ficar jogando as cinzas por aí, não, né? Esses dias eu recebi um aluno na PUC dizendo que a mãe dele tinha sido aluna da universidade e ela tinha o desejo de cremar e jogar as cinzas dentro no local em que ela estudava, né? Pode? Não pode. Não pode. Isso aí. Não pode. É a orientação que a gente dá. Faz a cremação, mas dá um sentido digno para aquilo, né? Mas, enfim, tem documentos da igreja que orientam, enfim. Senhores, senhoras, estamos avançando. Olha, aqui é um ponto importante para a nossa reflexão, uma sensibilidade ecumênica. Como que a senhora disse, né? Minha mãe é evangélica, o pastor dela estava lá, eu estava lá como católica. Olha o que a igreja diz no Ritual das Ezequias, número 18. Especial atenção tenham para aqueles que, presentes às celebrações litúrgicas e à leitura do Evangelho, por ocasião das Ezequias, católicos, não são católicos, ou se são católicos, raramente ou jamais participam da Eucaristia, ou simplesmente parecem ter perdido a fé. Os sacerdotes são ministros do Evangelho de Cristo para todos. E depois o texto vai nos colocar num contexto ecumênico. Em que sentido? Trabalhar nossa dimensão ecumênica não significa abrir mão da nossa identidade católica, mas é a partir da nossa identidade acolher aquele que é diferente, aquela que é diferente, aquele que é de uma outra igreja, enfim. Então, é preciso ter essa sensibilidade ecumênica no momento em que a gente vai celebrar também, né? Às vezes parte da família é católica, parte não é. Às vezes a pessoa que morreu é católica, mas a viúva não é católica, ou o contrário. Vamos ter essa sensibilidade, vamos ter cuidado com isso, enfim, né? Vamos sair jogando água benta naquelas pessoas que não são católicas. Puxa vida, acho que não é conveniente, por uma questão de respeito, né? Não vamos ficar fazendo disputa de religião numa Ezequias, não é. A minha igreja é melhor que a sua, não. É o momento que a gente reza para a misericórdia de Deus, né? É isso, né? Então, assim, essa sensibilidade ecumênica é no sentido de acolher, com critério, com respeito. E quando a gente faz isso com retidão de intenção, com sinceridade no coração, geralmente dá certo, né? A pessoa tem que entender que ali ela está numa celebração que é católica, nós estamos lá como ministros da Igreja Católica, mas é possível que tenha gente que não seja católica. Tá tudo bem. Não vamos fazer das Ezequias um local para disputar fiéis e para dizer que igreja que tem mais razão, igreja que tem... Não é o momento adequado, né? E acolher as pessoas. Atenção, acolher as pessoas não significa abrir mão da identidade. Não significa. Mas, aliás, eu só consigo dialogar com o diferente quando eu tenho clareza daquele que eu sou. Como cristão católico, eu estou ali, de maneira muito respeitosa, dialogando, conversando com pessoas que não são católicas, enfim. Então a igreja vai propor isso, olha, temos que ter essa abertura, essa sensibilidade, né? Depois tem uma questão também, que é abertura para leigos e leigas. Olha o que o documento das Ezequias, lá o Ritual das Ezequias vai dizer. Excetuando-se a missa, poderá um diácono oficiar as Ezequias, se assim exigir a necessidade pastoral. A Conferência Episcopal, com licença da Santa Sé, pode confiar esse exercício para todos vocês. Ou seja, o que era uma exceção acabou virando uma prática, né? De homens, mulheres, são ministros extraordinários das Ezequias, e não são suplentes dos ministros ordenados, não são substitutos, mas participam em comunhão com os padres e os diáconos da mesma missão. E a missão é celebrar as Ezequias, consolar as pessoas que estão enlutadas pela morte de uma pessoa e rezar para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa que acabou de morrer. Então, assim, essa abertura para que leigos e leigas possam também fazer as Ezequias, isso vem desse documento do Ordo Exequiarum que a gente olhou para vocês, né? Esse documento, ele existe,
ele é o fundamento de toda a ação da igreja na área das exéquias. Mas a própria igreja propõe que ele pode ser adaptado. Nos parágrafos 21 e 22 do Ordo Exequiarum, diz assim, olha, as conferências episcopais dos países podem adaptar esse documento para as realidades que nós vivemos. E esse foi, por exemplo, o processo que a gente viveu no Brasil com esse documento que muitos de vocês têm, que eu tirei uma foto dele, que é a nossa Páscoa, né? Pode usar outro, pode, mas é um documento, é um livro importante, assim, que ele é bom de ser usado, tem várias opções, tem dicas de oração, tem dicas de leituras, tem exéquias para vários tipos de situações, e ali ele está mais mastigado que o documento original, que é o Ordo Exequiarum, né? Mas em sintonia, claro, com aquilo que é a orientação da igreja para a nossa área, para a nossa missão. O importante é dizer assim, estar na missão das exéquias é assumir, em nome da igreja, um ministério. É extraordinário, porque o ordinário é o ministro ordenado, que é o ministro das exéquias por excelência. Mas a gente participa da mesma missão, em comunhão com a igreja, em comunhão com nossos padres, enfim, né? E aquilo, a gente não se sente chamado a gente não vai ao cemitério porque é gostoso ir para o cemitério. A gente não vai para o cemitério porque é gostoso falar da morte, não é? A gente vai para o cemitério porque a gente se sente chamado por Deus, por intermédio da igreja, a se fazer presente junto a tantos irmãos e irmãs que estão vivendo uma situação que é difícil. Né? É difícil, mas que deve ser vivida à luz da esperança. E para terminar, qual é a esperança cristã diante da morte? É que a morte não é o fim da vida. Acho que é um pouco isso que eu queria trazer para vocês. E acho que temos um tempinho aí, alguns minutos ainda para alguma pergunta. Como é que é, Sidney? Você fica à disposição e agradeço a atenção. Muito obrigado. Acho que o Sidney tem ali o Adriano também tem ali um microfone. Acho que o Donizete tem uma questão. Por favor, Donizete. Porque a expressão para o falecido. Você falou, eu entendi, você fez expressão Assembleia também. Tá? Sim. Já viu o padre fazer também. Porém, o que opera isso liturgicamente para aquela Assembleia? Porque, veja bem, se no contexto litúrgico, aquela expressão ao falecido, tem aquela conotação, a relação com o batismo e a nova vida que a partir dali está mergulhada, a Assembleia foi. Olha que importante a pergunta, né? Aspergir o morto, o defunto, no contexto do ritual das exéquias, pensando que a água do batismo, início, a água das exéquias, que é a mesma água benta, ali assim também, né? É o que eu digo, liturgicamente não muda muito, mas não é proibido também aspergir as pessoas que estão perto, porque a água benta é sacramental, é sinal também da presença de Deus na vida das pessoas, né? Então, do ponto de vista litúrgico, eu diria assim, pode, talvez, em algum momento, simbolizar um pouco de que aquelas pessoas estão participando também da celebração, a Assembleia também está participando, é mais nesse sentido, de envolver um pouco mais a Assembleia. Uma vez, uma pergunta como essa, um padre que estava fazendo a palestra, ele dizia assim, gente, nós abençoamos chaves, abençoamos residências, carro, podemos abençoar pessoas também, né? A água benta, a gente, no fundo, assim, uma água benta na pessoa é também sinal ali da presença de Deus, da comunidade, é mais no sentido de ritualizar, as pessoas estão participando, né? Tem algumas possibilidades, algumas ações que não estão escritas no rito, mas também que não é porque não estão escritas que não pode acontecer. Por exemplo, eu vi uma outra experiência, olha que, mas é muito importante a sua pergunta. Uma vez eu vi alguém fazendo, e eu achei muito bonito e tão significativo, na hora de fazer o rito da encomendação, alguém disse assim, olha, como um sinal de que essa oração é da igreja, da comunidade, de todo mundo, eu convido toda a Assembleia
a dirigir a mão em direção ao corpo do defunto. Eu achei tão bonito aquilo, porque está todo mundo rezando junto. Sabe aquele momento em que, depois, assim, confiantes na misericórdia de Deus, e a gente fala, agora fugiu o texto, mas que a gente vai fazer antes do rito, em que a gente vai entregar a misericórdia de Deus, tal, enfim, né? O momento em que fala... fugiu o texto da minha cabeça. Mas eu achei tão bonito, no momento da encomendação, toda a família ali, num gesto, como a gente faz no Pai Nosso, por exemplo, dirigir a mão em direção ao corpo do defunto, eu achei bonito no sentido de simbolizar todo mundo rezando junto. Né? Eu acho que tem alguns sinais que a gente pode viver, se é possível, enfim, né? Por exemplo, às vezes, não é possível fazer a primeira leitura, não tem problema, faz bem feito o evangelho, mas se der para fazer a primeira leitura, pode fazer, não tem problema também, né? Porque a celebração das exéquias, ela não é totalmente, tem que ser assim. Tem que ter, para ser um ritual de exéquias católico, tem que ter aquelas orações iniciais, a acolhida, tem que ter a palavra, tem que ter a encomendação, né? Tem que ter água benta e tem que ter aquela palavra final em que nós estamos entregando. Agora, é possível? Tem que ter música? Não tem que ter música. Mas nas exéquias da minha mãe, por exemplo, meu filho e meu sobrinho, meu filho tocaram o violão e cantaram a música que minha mãe gostava. Pode. Não tem problema, né? Então, assim, acho que a gente pode, tendo ali alguma possibilidade, e com juízo, assim, com respeito à norma litúrgica, eventualmente viver uma situação em que, né, às vezes, por exemplo, alguém da família faz uma leitura, é bonito, é importante, ajuda a fazer uma dimensão mais participativa, enfim, né? Certo? Não sei se mais alguém, mais alguma questão? Por favor, irmã. Quase fora do estado. Pediram para ir fazer celebração naquela sala, mas cheguei lá, uma outra sala também quis, como ali ia separar primeiro, eu fui na outra, depois vim na sala 3 lá. Cheguei lá, sempre pergunto, mas aí sabe, quando já estava em cima da hora, eu fui fazer. Não, nós somos evangélicos, mas ele era católico também, evangélico, ficou meio assim. Eu falei assim, ele era batizado? Para mim jogar água benta, eu estou falando da igreja católica, ele era batizado? Aí, fulano, aí um perguntou para o outro, lá fora, falou assim, sim, a madrinha dele era fulano e ciclano, então ele foi batizado, sim. Então tá bom. Peguei, fiz todo o ritual da igreja católica, mas eu me senti mal depois, mas o pedido que foi para mim ir lá para fazer a celebração dele. Eu acho que é isso, assim, às vezes a família está tão incomodada, tão afetada com a situação da morte, que ela nem consegue processar algumas informações que seriam importantes. Ele era batizado? Ele já foi na igreja, mas não sabe se é mesmo, né? Eu lembro de uma situação em que não sabia se a pessoa tinha sido batizada ou não, porque era um sujeito que foi acolhido por uma família, que era um morador de rua, uma família muito católica, e pediu, olha, a gente não sabe se ele é católico, se ele foi batizado, porque a gente acolheu, ele já estava doente. O que a gente fez? O que eu fiz? Eu fiz um rito. Tinha certeza, tinha sido? São situações que se a gente não tem informação, faz com carinho, deixa muito claro, assim, no sentido, explica o que está acontecendo, faz bem feito, com respeito, e conta com a misericórdia de Deus. Acho que é isso, né? Sim. Agora, uma coisa, para terminar, que eu ouvi uma vez alguém falando, achei tão bonito. Quando vocês, ministros da palavra, vão fazer uma celebração da palavra, a celebração que vocês fazem é diferente da celebração que o padre Luan faz nessa paróquia, não é? Por quê? Porque nós, leigos e leigas, não presidimos a missa, é isso. Então não tem transubstanciação, é diferente. Olha, mas olha que bonito. As exéquias feitas por um leigo, elas são iguais às exéquias feitas por um padre ou pelo bispo. Se a gente fez exéquias, chegou o padre lá, o padre não precisa fazer de novo, porque já foi feito. Olha que bonito que a igreja faz. Aquilo que nós fazemos é exatamente o que o padre faria. O padre não faz nada além daquilo que um leigo, um fiel leigo,
investido nesse ministério extraordinário faz. Então, é uma questão de muita responsabilidade. Estamos lá, em nome da igreja, para fazer aquilo que a igreja pede que façamos, que é ser a presença do Cristo, dirigir uma palavra de conforto para as pessoas enlutadas e rezar pelos mortos, que é uma obra de misericórdia. Essa é a nossa missão no Ministério Extraordinário das Ezequias. Sidney, muito obrigado pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com vocês e espero que tudo aquilo que a gente vai falando, para algumas pessoas, talvez não seja nada tão novo, já vi em outro lugar, mas acho que a caminhada na igreja é isso, né? A gente vai ouvindo às vezes de novo, vai colocando aqui uma informação, um tijolinho aí na nossa formação, e assim a gente vai caminhando em direção àquilo que é o sentido mais pleno que Deus tem para a nossa vida, que é servi-lo, amá-lo e colaborar com a nossa vida, com as nossas limitações na construção do reino, né? Muito obrigado pela paciência de vocês, obrigado também para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, obrigado, Sidney, uma alegria estar com vocês. Obrigado, viu? Sabe que